hoje nós vamos tirar nossas dúvidas sobre o assunto. Todas as dúvidas que você tiver, pode mandar pelo WhatsApp 0 operadora 12 99727 6383. Já está aqui para tirar as nossas dúvidas a gastroenterologista e endoscopista, doutora Emanuele Vilela Belczak, com o seu intestino aqui. Exatamente, sempre aí. Sempre aqui, tudo bem, doutora? Tudo bem, Maria. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Daqui a pouco nós vamos ter também a bancada para falar de alimentos que auxiliam neste processo funcional o seu intestino, inclusive as posições, atividade física, enfim, todo tipo de dúvida que você tiver, nós vamos esclarecer aqui, né, doutora Emanuele? Isso mesmo. Qual a principal dúvida, o que mais acontece lá no consultório? Eu acho que a principal dúvida é conceitual, na verdade. O pessoal muitas vezes acredita que a única forma do intestino estar funcionando normalmente é evacuando uma vez ao dia. Isso não é verdade, tá? É considerado normal desde 3 vezes ao dia até 3 vezes por semana. Então isso é uma coisa importante já de todo mundo saber. Evacuar 3 vezes por semana é normal. E isso é só um dos quesitos da constipação intestinal. Tem várias outras coisas que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, a consistência das fezes. Fezes endurecidas ou fezes insíbalos, que são aquelas bolinhas. Exatamente. Em termos, o esforço que o paciente precisa fazer para evacuar. Se sangra. Às vezes o paciente precisa fazer manobras manuais, inclusive para ajudar pressão no períneo, para ajudar a evacuar. Sei. A sensação de evacuação incompleta, então acabou de evacuar e mas você ainda sente. Exato. Então tudo isso são critérios para a gente poder ver se o paciente tem constipação ou não. Que isso eu acho uma coisa muito interessante, que o paciente chega e fala assim, eu tenho constipação porque eu não evacuo todo dia, né? Mas tem várias outras coisas que precisam ser avaliadas direitinho. Eu sinto que quando eu como mais, eu como alguma coisa com gordura, ou quando eu bebo bebida alcoólica, meu intestino, ele vai rapidinho. Mas quando eu tô evitando, às vezes, na semana, meu intestino funciona muito pouco, porque eu como menos, eu tô mais na dieta, isso tem a ver? Tem a ver muito com a alimentação, tem a ver também com o lado emocional, com o estresse, tem a ver até o momento da gente, como a gente respeita o nosso reflexo evacuatório. Então, por exemplo, no momento, eu vou explicar aqui, deixa eu até aproveitar e explicar isso aqui, para você entender que uma coisa que acontece muito é a questão de, às vezes, durante a semana, por exemplo, você tá aqui, tá trabalhando, as pessoas estão no ônibus, enfim, estão em vários lugares que não podem naquele momento evacuar. Lógico que tem circunstâncias em que você realmente não pode, mas tem que tomar um pouco de cuidado com a questão de ficar evitando direto, né? Tem que procurar o momento no dia que você vai poder, porque senão isso também pode piorar a constipação, tá? Entendi. Então vamos ver. Então aqui é para representar o intestino, seria como se fosse representando o finalzinho do intestino, que a gente tem uma onda, então é o intestino grosso, né? Que seria esse aqui, que eu já mostrei algumas vezes mesmo, exatamente, que é essa armaçãozinha aqui, certo? Que vem até a região do reto. Então a gente tem uma onda que ela na verdade começa aqui em cima, mas nessa parte ela vem nesse sentido, com o objetivo o quê? Exatamente fazer a propulsão das fezes para a região do reto e que a pessoa possa evacuar pelo ânus, certo? Então a gente tem essa onda vindo, né, que funciona que é o peristaltismo. Sim. Então no momento em que as fezes chegam na porção mais distal, então região sigmoide distal, reto, tem uma distensão da parede e no mesmo momento é o momento que a pessoa percebe, tem o desejo de evacuar, então acontece essa contração, a liberação do esfíncter interno, é um músculo que a gente tem todo o assoalho pélvico com vários músculos que precisam relaxar nesse momento, certo? Então, no primeiro momento, o que acontece? Relaxa o esfíncter interno que a gente tem. O externo, ele se contrai no primeiro momento para quê? Para nós vermos, estamos no momento socialmente adequado para evacuar? Não estamos. Estamos no ônibus. Então, o que acontece? O externo a gente continua contraindo o externo. Essa região mais distal melhora a sua complacência, as fezes se acomodam ali e a vontade passa. Daí, no momento que você consegue socialmente estar adequado, o que você faz? A gente também tem um ângulo aqui, que é o ângulo ano-retal, que ele é mais fechadinho, e na hora que a gente senta, então fica mais reto, a gente libera o esfíncter externo, né? Nesse momento é o momento que a gente pode fazer e acontece a evacuação. Entendi. Certo? Tá bom. Isso é como funciona. Então, o que acontece? A pessoa que passa o dia, por exemplo... Segurando, não encontra esse momento da evacuação. Isso atrapalha toda a sinergia desses músculos e depois o paciente pode começar a ter dificuldade, inclusive,
A gente tem, não interrompendo, já interrompendo, a gente tem ali as fotos do 90 graus e 35 graus, que é a posição correta da evacuação, Isso, na verdade, o que acontece? O paciente que está evacuando normalmente na posição tradicional pode se manter, não precisa fazer nenhuma alteração. Isso é uma das medidas que a gente pode fazer no caso realmente do paciente que tem a constipação. Então, colocar esse apoiozinho, que até a gente vai mostrar ali daqui a pouco o apoiozinho, sob o pé, os pés, e daí tá vendo que diminui esse ângulo entre o tronco e as pernas, e daí esse ângulo anorretal que eu falei aqui agora há pouco, ele fica mais aberto e pode assim ajudar a facilitar o momento da evacuação. Tá. Mesmo que você não sinta vontade, se você ficar nessa posição lá parado, será que ajuda? Isso também. São várias coisas. Muitas vezes a gente não consegue dizer o que vai ser crucial no caso de cada paciente, mas a gente passa todas as orientações para serem testadas. Então, uma das coisas é isso também, tá? Em relação ao momento, tentar ter uma rotina para evacuar. Então, assim, escolher um momento, muitas vezes é interessante logo após o café da manhã, eventualmente pode ser após o jantar, tem que ver o melhor momento pro paciente, mas ele tem essa rotina de ir ao vaso Por isso sanitário. que as mulheres não fazem muito isso, não sei, lá no consultório você deve saber, mas os homens, eles vão ao banheiro, ficam 1 hora lá lendo jornal, lendo revista, é chato até, porque ocupa o banheiro por 1 hora, né? E aí eles conseguem e pronto. Mas a mulher não é muito assim. A constipação, ela é bem mais frequente. Ela é cerca de 3 vezes mais frequente no sexo feminino do que no sexo masculino, realmente. Mas você acha que a gente tem vergonha, alguma coisa assim? Porque assim, eu não consigo num lugar público, só se estiver morrendo, evacuar. Então, esse é um problema, né? Como eu falei. O homem não, né? O homem já vai, não faz cerimônia, né? Evacua em qualquer... É verdade, os meus câmeras estão rindo aqui, estão com vergonha. Mas não pode ter vergonha de falar disso. Olha lá o Batata, não pode. É o processo natural, não é, doutora? Gente, é fisiológico. Mas as meninas, desde pequenas, elas já ficam com vergonha por causa do cheiro e tudo. Tem todo, normalmente, um pudor em cima disso, em torno disso, né? Mas tem que tomar muito cuidado mesmo. Claro que assim não significa teve vontade de evacuar, vai ter que evacuar necessariamente naquele momento. Mas precisa, assim, tem que tomar cuidado para não passar o dia evitando, porque tem gente que fora de casa não evacua, em casa, se tiver alguém também em casa, não quer. Então, cria tantas restrições que isso realmente daí pode dar problema. Mas as mulheres... Quando eu tô, assim, aqui, que eu fico aqui, eu acho que eu evacuo menos do que quando eu tô na minha casa em São Paulo. Não sei por quê, porque aqui eu fico em hotel, talvez eu coma menos. Tudo isso pesa alimentação, pesa tudo isso, com certeza, sua responsabilidade sobre o trabalho, né? Então, mas isso vai afetar de alguma forma? É ruim? É ruim. É ruim. É ruim, é ruim. Isso tudo tá relacionado. A alimentação, como sempre, né? Sempre falo muito da questão da alimentação também. Buscar, apesar do trabalho, eu estava falando até com a Mayara agora há pouco, que na correria aí da alimentação tem que buscar uma alimentação saudável, né? Não pode relaxar completamente. Então a gente já falou que existe o problema com constipação. Algumas pessoas, por genética, sei lá, porque elas têm mais constipação que as outras ou não? Sim, então tem vários, como eu falei, as mulheres é mais frequente entre as mulheres, entre os idosos, né? Você fala muito do seu público da terceira idade, é mais frequente. Existem várias especulações do porquê que isso seria mais frequente, né? Mas assim, por exemplo, entre os idosos, antes a gente acreditava, será que é o próprio envelhecimento do intestino? Mas hoje em dia, na verdade, a gente sabe que tem muitas medicações relacionadas, eu vou falar disso também, acho que vale a pena. Medicações, o paciente começa a praticar menos atividade física, né? Então, assim, são muitas coisas. A alimentação interfere, a ingesta de líquido, tem que beber bastante água, tem muita coisa que interfere. Exercício físico, às vezes a gente toma café da manhã, a gente dá uma andadinha, já fica com vontade. Isso é muito comum, isso é muito Então o exercício físico, ele ajuda? Ajuda e com certeza deve ser feito. Uma coisa muito interessante também é a gente saber que tem, basicamente, a divisão de 2 tipos de constipação. Tem a constipação primária, que é a funcional, que é a mais comum, que é essa questão do intestino como funciona, que é tá alterada a função, e tem a secundária, ou seja, a gente está com algum outro problema que está causando a constipação. Ela é menos comum, mas tem. Por exemplo, problemas estruturais. Se tem um câncer de intestino, ou mesmo uma lesão benigna, mas que diminua a luz do intestino.
prolapso retal, enfim, alguns problemas estruturais no próprio intestino que podem estar causando. Problemas metabólicos, por exemplo, paciente com diabetes, com hipotireoidismo, com hipercalcemia, que é o aumento de cálcio no sangue. Tem algumas alterações neurológicas, pacientes que já tiveram derrame, trauma de medula, então o paciente fica acamado. E medicamentoso, eu também acho muito importante, é sempre bom o paciente que está com constipação e que vai ao médico levar a listinha de medicações que faz uso, porque são várias medicações que podem causar constipação. Clássicos como os analgésicos opioides, que são os derivados da morfina, da família da morfina, alguns antidepressivos, anticonvulsivantes, algumas medicações para pressão alta, para diabetes. Nossa, então o idoso realmente tem, porque meio que todo mundo toma. Exatamente. Sulfato ferroso, reposição de cálcio para osteoporose, osteopenia. Então, tudo isso pode levar. Essas são as secundárias. Entendi. E as primárias, que é da função, basicamente a gente divide ela em 3 tipos. Uma é em que, se você faz todos os estudos, está funcionando tudo normalzinho o intestino. Você não acha uma alteração mesmo dentro da função. Esses pacientes são os que mais, e é a maioria dos casos, e eles são os que mais vão se beneficiar das mudanças de hábitos de vida que a gente vai mostrar. Então vamos às mudanças de hábito, vamos lá, doutora Emanuele, e a gente vai expor a sua pergunta aqui. Já tem pergunta, gente? Já tá. Vamos colocar uma pergunta para as pessoas ficarem animadas, que a gente responde uma e a gente vai aqui. Inclusive, acho que a gente vai falar muita coisa que as pessoas têm dúvida. Pode colocar, Mônica Venâncio, bom dia a toda a equipe Manhã Leve. Gostaria de saber até quando o glúten pode influenciar o nosso intestino, pois quando consumo pão branco, meu intestino para completamente. Isso acontece mesmo. O glúten, a gente tem muita questão dos pacientes que têm a doença celíaca, certo? Que não podem consumir nada de glúten. E tem os pacientes que são intolerantes ao glúten, mas que não têm a doença celíaca. Esses pacientes podem apresentar diversos sintomas consumindo glúten, às vezes, mas eles não são proibidos. Eles têm que ver o quanto eles conseguem ingerir o glúten e que tolera bem. Mas, com certeza, os alimentos integrais que estão aqui na nossa listinha são bem melhores, claro. São ricos em fibras, que ajudam no funcionamento, na formação das fezes, no próprio peristaltismo do intestino. Porque então, a gente consegue digerir melhor e, portanto, no intestino... Ele ajuda a formar as fezes melhor. Então, com a formação das fezes melhor, o intestino funciona melhor. É uma coisa da formação das fezes mesmo. As fibras, na verdade, a gente tem as fibras solúveis e as insolúveis. Vamos mostrar a fibra? Vamos. Então, a fibra é importantíssima para o nosso intestino funcionar. Importantíssima, que elas estão... Quanto de fibra você tem que... De 20 a 30 gramas por dia. É difícil falar assim, né? Porque ninguém fica pesando a fibra em cima. Tipo, o pão, se ele pesa 10 gramas, ele não tem 20 gramas, 10 gramas de fibra. Não. Por exemplo, frutas. Tem fibras, certo? Então, no geral, tentar consumir pelo menos 2 frutas por dia. De preferência, as frutas que são consumíveis com casca, consumi-las com casca, tá? Porque as fibras dentro, na polpa, tem mais as fibras insolúveis, que ajudam muito na formação das fezes, e por fora, as fibras insolúveis, que ajudam nessa questão do peristaltismo. Aqui, ameixa, frutas no geral, tá? Tem bastante fibra. Legumes e verduras, são ricos em fibras, principalmente as insolúveis. Principal fonte, normalmente, na nossa dieta é essa mesmo. Eles devem ser consumidos de preferência crus, tá? E antes de começar a refeição, sabe? Para você conseguir comer uma quantidade adequada. Então, iniciar a refeição com legumes e verduras, preferencialmente crus. Líquidos. Água principalmente. Exatamente. Já começou bem, que é principalmente água mesmo. Tentar ingerir pelo menos 1,5 litro, 2 litros de água por dia, que é uma coisa que poucas pessoas têm costume, né? E que às vezes, se você não tem esse costume, tentar ter uma garrafinha sempre ao lado. As fezes ficam mais duras com menos água? Fica, né? Desidratação fica, né? Ela é essencial para poder... o que vai acontecer? Se você está desidratado, se você não está tomando água adequada, seu organismo, no cólon, nessa região que eu estava explicando ali, é onde é absorvida a água. Se você está desidratado, vai absorver muito e suas fezes vão ficar muito duras, vai dificultar a evaporação. Vai dificultar. Então tem que se manter sempre bem hidratadinho. Tem suco de laranja, chá, de exemplo, mas água é o principal. Certo. Aqui, Yakult e essas... Aqui, o que tem a ver? São, na verdade, os probióticos. A gente colocou aqui como leite fermentado como exemplo. Tem, hoje em dia, bastante falado a kombucha, o kefir, que são tipos de probióticos também. Enfim,
deixar a nossa flora legal, com as bactérias boas para a flora, para a nossa microbiota, que é o nome que a gente dá atualmente. Mas aqui são, então, tá representando os probióticos e os pré-bióticos, que são os alimentos para essas bactérias. Então, o tipo de alimento que a gente come, que vai chegar lá no nosso intestino, que são bons para cultivar as bactérias boas, por exemplo, a gente tem aqui a banana, cebola, alho, são considerados pré-bióticos. Entendi. Então é bom consumir tudo isso. Mamão. Todo mundo tá com o intestino preso e fala assim, eu vou comer mamão. Funciona mesmo. Funciona mesmo. Além dessa questão da fibra, também tem a papaína, funciona mesmo. Não é lenda, não, é verdade. Bom, e aqui simbolizando realmente as fibras. Dá preferência por alimentos integrais. Tem aqui aveia, farelo de trigo. Às vezes o paciente também pode... Sempre lembrando que as fibras devem ser consumidas com água. Não adianta comer um monte de fibra e não tomar e se hidratar junto, tá? É importante sempre estar consumindo água junto também. Então, mas isso é da parte alimentar. Agora, aqui, que você trouxe um tênis, um relógio, uma menininha. O tênis... O tênis é atividade física, tá? Preferencialmente as atividades físicas aeróbicas e aquelas que também fortalecem a região de abdômen, membros inferiores, para se manter forte, para estimular, tanto estimula o peristaltismo quanto fortalece essa região. Entendi. Então, é importante, atividades físicas regulares ajuda bastante. E o relógio é porque são regulares, o relógio é tanto para aquela questão que a gente já falou de tentar buscar um horário para evacuar, para sentar-se ao vaso e tentar evacuar, quanto para tentar respeitar os horários também de refeições, se alimentar com calma, né? Uma coisa que eu também sempre falo, isso tudo também ajuda. E a posição. A posição, que é basicamente o que a gente tinha mostrado, mas vamos colocar aqui de lado. Eu trouxe da minha filha, olha só, a bonequinha e o piniquinho. Mas o que acontece? Normalmente, a gente senta nessa posição, certo? E aqui, aquele ângulo ano-retal que eu falei, ele ainda tá um pouquinho, ele já, só de sentar, de sair da posição em pé para a posição sentada, ele já abre um pouco. Abre um pouco. Mas, se o paciente tem constipação, uma outra coisa que pode fazer é colocar um apoio para o pé de aproximadamente 15 centímetros, que esse aqui está simulando o tamanho real, que para a bonequinha seria mais ou menos assim, e que nesse momento, acho que aqui a gente consegue, e que nesse momento, olha, na hora que a gente eleva o pezinho, tá vendo? Aqui, esse ângulo diminui do tronco. E aqui e aí, o ânus vai... Facilita. Certo. Exatamente. Exatamente, então... Para as crianças você ensina assim também, porque as crianças não podem, né, elas não conseguem às vezes ficar com o pé, por isso que tem essas privadinhas assim. Exatamente, né? As crianças, exatamente, tem que ver o tamanho, é importante, porque na hora que senta também, para conseguir relaxar adequadamente a musculatura, né, pra gente que eu tava falando ali, que a gente precisa relaxar os esfíncteres todos certinho, todo o assoalho pélvico também, precisa estar do tamanho adequado, porque se a criança estiver ali pendurada, né, imagina, contraindo para conseguir ficar certinha no vaso, ela não relaxa completamente, isso também é complicado. Então, para a criança, tanto o apoiozinho de pé quanto adaptar o tamanho também do assento é importante. Então, as escolas são muito boas nessa transição. Eu ia até sugerir, a gente tem um quadro que foi ao ar hoje, o Colo de Mãe, falar dessa transição da fralda para fazer sozinho, né? Porque, assim, para eles, imagina, sempre foi na fralda. Aí, de repente, fazer sozinho é estranho demais. Não, é um trabalho, dá bastante trabalho para as mães, né? Eu sei, eu tenho 2 em casa, eu tô no processo com o segundo, dá realmente bastante trabalho, mas é importante, né? É fisiológico, é importante ele também ver os pais. Sim. Não é uma coisa que às vezes os pais também ficam assim, para ele entender que é normal. Eu agora tô com facilidade que eu tô com o meu menorzinho entrando nessa etapa e que vê a irmã. Ah, tá. Então já aprende. Já vê sentadinha, já quer fazer, já fala, a gente mostra. Olha só, a Sofia fez, parabéns, vamos lá. Então, tudo isso faz parte. A gente tem que ser encarado de uma forma natural. A gente tem que tomar cuidado pra gente não colocar já desde de cedo também muitas caraminholas na cabeça da criança e isso trazer com certeza consequências aqui que vão refletir, inclusive, num bom hábito intestinal. Tá, a gente tem perguntas, vamos voltar pra cá? Doutora Emanuele. Porque as pessoas têm muito, assim, além dessa vergonha e não sei o que, as pessoas têm perguntas reais aqui. A Francisca, olá, bom dia. Gostaria de saber o que pode ocasionar quando se tem um intestino muito preguiçoso e ficando alguns dias sem usar o banheiro. Ocorre sangramento? Ela é de Paraíso, Tocantins. Um beijo pra Tocantins. Pode ocorrer o sangramento? Pode acontecer o sangramento, na verdade, porque daí as fezes, o que acontece? As fezes ficam muito tempo lá dentro, então esse processo de absorção de água se intensifica, então por isso que as fezes ficam endurecidas
E na hora que sai, acaba machucando. Isso não é infrequente. Causa muitas vezes fissura. Então ela pode tomar mais água, comer mais fibras e ir testando. Porque pode ser de 3 em 3 dias, é o normal, né? 3 vezes por semana, mais 3 ou por menos semana. isso. Mas assim, a gente tem que ver, eu expliquei até que o mais comum é esses pacientes que vão melhorar com essas medidas, tentando, né, de formas diferentes, mas tem os outros 2 tipos que a gente falou do trânsito normal. Tem um que, o peristaltismo, ele fica mais lento, e tem um outro problema que há um problema no relaxamento da musculatura embaixo. Então, às vezes, pacientes, principalmente essas mulheres que desde, às vezes, muito crianças já são constipadas, que ficam dias sem evacuar e que só evacuam com a ajuda de laxante. Às vezes eles têm esse problema, mas como é ter esse problema do peristaltismo. E aí vai ter que ter uma gastro. E daí acaba precisando de remédio. E laxante, hein? Então, de laxante, acaba precisando sim, é uma possibilidade, tá? Tá, mas não tem que se tornar refém do laxante, porque às vezes a pessoa se torna refém e no laxante vai um monte de minerais, não então, vai? tem que respeitar a ordem, né? Assim, a gente pode fazer eventualmente algumas mudanças de hábitos de vida que podem melhorar. Por que não fazê-las, né? Mas assim, vão ter pacientes, infelizmente tem pacientes, principalmente esses que eu tô falando que tem esse trânsito mais lento, de forma exacerbada, que vão, infelizmente, precisar do laxante. Mas se o laxante, a gente tem a ordem, tem os laxantes mais seguros, que são os laxantes osmóticos, a gente começa com reposição de fibra, além da alimentação, com uma reposição extra de fibra. A gente tem alguns laxantes que são bem seguros de ser usado, que desde que seja avaliado, prescrito por um médico, né, bem indicado. Que pode ser feito de forma segura, mas o importante é que seja acompanhado para saber o momento e qual o correto, né? Qual o mais indicado. Bom, tivemos uma aula hoje sobre constipação e como reverter esse quadro, mas, doutora, temos muitas e muitas e muitas perguntas que vocês mandaram e a gente respeita as suas perguntas, por isso eu vou convidar a doutora Emanuele Vilela para vir aqui voltar, tá? Não vai demorar muito, daqui no máximo 15 dias, depois do feriado, você volta para responder todas as perguntas das pessoas. Combinado. Pode ser, traz o seu molde, o teu o intestino lá que tá lá e tudo. O pessoal pode mandar, então, uma enxurrada de perguntas. Eu vou já deixar o Instagram também da doutora e o site, que é doutora Emanuele Vilela Belczak, ela é gastroendoscopista. O Instagram é Emanuele, vai estar na sua tela, Vilela com 2 L's, Belczak, copia aí. E o site é www.especialidadesmedicas.med.br. Doutora Emanuele, já está marcado, Combinado. Tá bom? Obrigada. E aí a gente fala mais da alimentação e mais do exercício, posicionamento, tudo. A gente pode falar tudo de novo e responde as perguntas que ficaram. Combinado.